20 itens. Desde que aí não seja 10 repetidos. É difícil o pessoal entender. Que foi repetido já remete a revender aqui. Mas é tranquilo, o eletrônico normalmente vai ser acima de $5. Então ele pode trazer 10 eletrônicos, desde que não seja mais que 3 repetidos. Então se ele vai trazer lá 3 microsystem, não sei o que ele queria trazer. E aí tem o valor da cota. Aí nós vamos para o valor. A questão da valoração, a pessoa tem direito à isenção $300, né, fronteira terrestre, uma vez a cada 30 dias, certo? Então, se ele ultrapassou a cota, a pergunta dele é nesse sentido, ele vai pagar 50% do excesso. Então, se ele gastou $400, ele comprou um notebook de $400, ele vai pagar sobre $100 de excesso, então ele vai pagar $50 de imposto. De imposto. Entendeu? Agora, se ele já passou, então ele já usou a cota, e num período de 30 dias ele voltar, ele pode fazer uma nova compra, só que ele não tem direito à isenção. Então ele vai pagar sobre um cheio. Sobre cheio, não vai ter mais. Então se ele gastou $400 de imposto. Isso, se ele comparecer, vamos deixar claro, espontaneamente, apresentar a mercadoria para a Receita Federal, já ter feito a DBA, porque se ele for abordado na pista, ele for fiscalizado, aí ele vai ter uma multa ainda sobre esse valor. Então, se ele for fiscalizado, por exemplo, durante na estrada aí, onde ele pegou o ônibus e foi embora, né? Até mesmo um ônibus de linha, talvez. Se eu pegar a mercadoria dele, ele paga o imposto? Então ele perde a mercadoria? Não, veja bem, a possibilidade de pagamento do imposto, ela só vai ocorrer no momento da entrada no país. Passando ali da zona primária, que a gente chama, que é a zona onde que a gente faz o controle aduaneiro de entrada e de saída, né? Aí se configura a zona secundária. Zona secundária não é mais possível o pagamento de imposto. Presume-se que aquela mercadoria, se ela não entrou e não fez o controle necessário na aduana, ela entrou ilegalmente. E se ela entrou ilegalmente, ela é passível, ela é sujeita a pessoa perder, a ser aplicada a pena de impedimento na mercadoria. Você acha que já a gente vira como contrabando? Eu trouxe, não passou, não fez isso? Descaminho, descaminho. Ok. Vamos voltar no nosso assunto aqui com o Alex sobre o seguro, que é essa nossa preocupação da carta verde. Você trouxe o modelinho aqui, né, Alex? Como a gente está falando de aduana, a gente está falando dos países. Vamos ouvir o Leomar antes. O pessoal está participando hoje, muito bom. Você viu? Diz o Márcio, Receita, olha aí. Vamos lá, Leomar, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Pode perguntar. Ô Grazi, a gente vai na Argentina de vez em quando e lá eles falam que 95% de quem vai lá gastar é brasileiro. Só que tem vezes que a carta verde não precisa da carta verde para entrar, a outra vez não sei o quê, e aí você chega lá na aduana e pergunta para ele, precisa da carta verde para entrar? Aí o policial fala que não. Não, tá livre, tá tudo sossegado. Corrupção existe em qualquer lugar. Só que eu acho o seguinte, a gente já foi e entrou, beleza. Quando sai, eles fazem blitz. Eu queria saber, por que acontece isso? Mas do lado brasileiro ou argentino? Não, do lado argentino. Do lado argentino. Porque quando você entra, eles abrem os carros para olhar. Quando volta, a mesma coisa. Então eu queria saber por que se tá na lei, os policiais não falam a verdade, ou eles são, tipo, parceiros, entendeu? Isso que eu queria saber. Muito bem, e agora você que vai responder, Alex? Olha, essa é uma questão difícil, é complicado eu responder pela autoridade do outro país. Mas assim, todo cidadão, né, que estiver circulando com o veículo emplacado num país e estiver num outro país, ele diz à legislação que ele é obrigado a fazer o carta verde. Quem que vai fiscalizar isso? É a autoridade competente do outro país. Então nesse caso que o telespectador comentou, o Leomar, quem vai ter que fiscalizar é a autoridade argentina. Então não adianta nada ele perguntar na aduana se estão fiscalizando ou não. Por quê? Vai depender da vontade também lá do policial, né? Da gendarmeria do outro país, no caso a Argentina que ele está falando. Ou seja, então o negócio só é ter a carta verde. É importante, a gente orienta sempre contratar com o corretor de seguros a carta verde previamente para poder passar com tranquilidade para outro país. Quanto a essa questão de corrupção, né, do pessoal a orientação acontece no Paraguai também, a orientação que a gente dá na Receita Federal, que é o que passa, é procurar o consulado brasileiro no lado argentino, se for o caso no Paraguai, lá no Paraguai. Tem que procurar o cônsul que está lá, que são os nossos representantes nos outros países. Que aí fazer a reclamação do que está acontecendo, né?
Para procurar, que nem Leomar, tá? Ficar com essa questão da indignação, para tentar procurar resolver, se não tiver né? carta verde, não adianta procurar o consulado. Agora, quanto à questão aí da corrupção, né? Ok, vamos ouvir a Márcia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Grazi. Tudo Eu queria saber sobre a carta verde que é feita na Argentina. Ela é válida para o brasileiro fazer lá e para poder trafegar lá dentro? Como é que funciona? Sendo feita dentro da Argentina? Argentina. Tá certo, Márcia. Obrigada pela participação. Beijo. Outro. Ótima pergunta. Enfaticamente, não tem validade. Né? Ou seja, se um brasileiro for para lá e contratar um seguro na Argentina, ele vai ter uma cobertura dentro do território argentino para terceiros, enfim, do que for oferecido, mas não substitui o carta verde. Então, assim, não substitui. Mas será que eles falam com que é a carta verde lá? Eles falam, podem falar qualquer coisa, mas não substitui. Tanto que o paraguaio, quando vem para o Brasil, ele compra o seguro no Paraguai. Quando o argentino vem para o Brasil, ele compra o seguro na Argentina e o brasileiro automaticamente compra no Brasil para circular nos outros países. Então, no caso da... Qual é o nome dela mesmo? Márcia, né? Márcia. No caso da Márcia, tem que contratar no Brasil. Né? Ele pode até estar contratando lá, custa muito mais barato. Né? Tem que ficar atento aonde que está contratando, se está contratando numa corretora ou num órgão específico de vendas de seguros, mas a nossa orientação é que não tem validade. Faça aqui no Brasil, antes de sair do país. Não substitui o carta verde em hipótese alguma. Joia, muito bem. Olha aí, a gente vai mostrar aqui o modelo de carta verde, né, que o Alex trouxe pra gente, ó. Esse aqui tem mais modelos do que esse? Esse é um dos modelos, de uma seguradora específica. Né? É um bilhete, ele é verde de propósito, né, até para fazer uma alusão ao carta verde. É preenchido no momento que o cliente vai viajar. Paga-se o valor que é correspondente por períodos de dias e ele pode viajar tranquilo. Ou seja, se eu costumo uma vez por mês na Argentina, eu só vou tirar aquela semana que eu vou. Agora, se eu vou seguidamente tanto na Argentina quanto no Paraguai, eu posso fazer ele mensal. Pode fazer mensal e tem agora a possibilidade em algumas seguradoras de contratar de forma anual. Ou seja, você contrata pessoas que frequentam muito ou o Paraguai ou a Argentina, contratam junto com a apólice de seguro um seguro específico do carta verde que vale por um ano. E aí, ou seja, pode passar a qualquer momento e não vai estar com essa preocupação de ter que fazer toda hora um outro bilhete de carta verde. Que bacana, olha, dica especial então, né? Joia, vamos voltar aqui para nossa aduana, para a gente saber direitinho aqui do Márcio, do Hipólito, eu estou trocando os nomes hoje, só por Deus, né? Do Hipólito. Hipólito, o trabalho então da aduana, exatamente para a gente frisar o pessoal que está em casa, vocês cuidam da entrada e saída de mercadorias do país. Sim. Para fazer uma relação, para que fique mais fácil das pessoas entenderem, vamos dizer assim que o corpo humano ele possui a pele que faz a proteção do organismo contra a entrada de elementos nocivos. A aduana ela tem relativamente a mesma função. É de proteger o corpo contra entrada de elementos nocivos ao organismo como um todo. Nosso organismo seria o nosso país. Nosso país. Então, muitas vezes, muitas pessoas podem achar que foram injustiçadas na aduana, porque aconteceu isso, aconteceu aquela coisa. Mas a gente pensa de uma maneira, em termos de bem comum, né? Do bem comum de todos os brasileiros, né? E a função da aduana, a princípio, é essa. Joia. Vamos ouvir a Ana Maria, né? Ana Maria, bom dia. Bom dia, Grazi. Tudo bem? Eu queria um esclarecimento maior a respeito dessa carta verde, porque o meu seguro já cobre tudo isso. Agora, sou obrigada, mesmo assim, a solicitar, a ir tirar uma carta dessa, para ir, no caso, a Argentina ali, em Porto Iguaçu, que gosto muito de ir lá. Ana Maria, só um pouquinho. Você tem alguma pergunta a fazer para ela, Alex? Eu queria saber qual que é a seguradora dela. Qual a seguradora, Ana Maria? Se não me falha a memória, Itaú. Itaú. Porque quando você comprou o seguro, disse que já... Não, já tem. E tem ali, até inclusive grifado pela seguradora mesmo. Está escrito carta verde? Sim, para toda a região do Mercosul.